O Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia! Pondo-se a favor de Jesus, os apóstolos vão enfrentar o mesmo tribunal que o condenou à morte. Meditemos na certeza de que o Senhor não deixa na mão aqueles que tudo fazem pelo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para a gente poder fazer a reflexão do Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Vamos então ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disseram-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram muitas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou. Primeiro, dizer aqui que é um prazer estar aqui com vocês. Quero falar da força da palavra de Deus que vem nos unindo, mesmo em plena crise do coronavírus. Estamos vindo das belas celebrações da Semana Santa, que nós aí todos acompanhamos, não é? Diferente dos outros anos, é verdade, sem a presença física das pessoas, mas nos
reinventamos também. Não foi assim? Né? Nova forma de celebrar, né? Online, todo mundo participando, e foi bonita, como todo ano. Então isso aí a gente para pensar um pouco e ver, né, como é que é bonita a palavra de Deus, como é que é forte, como é que vence todas as dificuldades. Aí nós podemos dizer, só pode ser o Espírito Santo mesmo, né, que está conduzindo essa igreja, que está orientando, inspirando. Se não fosse assim, não daríamos conta. Mas, graças a Deus, estamos aí, então, vencendo todas as dificuldades. Vamos lembrar aqui agora desse tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos na 8ª da Páscoa. Né? A ressurreição de Jesus é tão importante que nós ficamos mais 8 dias refletindo. Né? Prolongamos esse domingo da ressurreição justamente para a gente refletir, né? Ruminar, debater, perceber, sentir essa ressurreição de Jesus, porque afinal é a base da nossa fé, a base da nossa igreja. Né? Sem Jesus ressuscitado, não teria sentido as nossas reuniões, as nossas celebrações, a nossa vivência em comunidade. É Ele que nos inspira, Ele que nos dá a luz que nós precisamos. Né? Então, que bom que nós estamos aqui, né, vivenciando isso tudo através da ressurreição de Jesus. E nós temos domingo agora, é a 8ª de Páscoa, é o domingo da 8ª de Páscoa. E é também a festa da Divina Misericórdia, que é uma festa instituída pelo Papa João Paulo II no ano de 2000, né, veio do diário da Santa Faustina. Né, nós estamos aqui diante desse quadro Jesus Misericordioso, né, Jesus, eu confio em vós. Tudo isso para lembrar a gente desse domingo da misericórdia, né, que é também esse domingo agora, a 8ª da Páscoa. E assim, nós vamos seguindo o tempo pascal, ele vai até Pentecostes, né, que é 50 dias, por isso Penta, 50 dias, depois do domingo de Páscoa. Aí é a descida do Espírito Santo. Olha que bonito, né? Jesus ressuscitou e agora envia o Espírito Santo 50 dias depois. Que maravilha. E assim, a nossa igreja vai caminhando, né? Nos conduzindo nesse mar da nossa existência. E por falar em mar, né, no evangelho que eu acabei de proclamar aqui, né, em João 21:14, que fala da pesca milagrosa. E aí então nós vamos primeiro pensar no contexto que estavam os discípulos nessa pesca, né, nesse momento histórico deles lá. Vamos pensar aqui como é que é interessante, né? Porque os discípulos, eles tinham largado tudo para seguir Jesus, né? Pedro, Tiago, João, né? Todos eles deixaram família, trabalho, acreditaram num projeto de vida novo, diferente, que era revolucionário, e de repente, o que acontece? Jesus morreu. E agora? Eles ficaram aí desorientados, perdidos, né, sem saber que rumo iam tomar. E nesse momento, o que eles fizeram? Fizeram o que nós fazemos. Quando a gente tem alguma decepção na vida, alguma dificuldade, algum projeto nosso também que não deu certo, que a gente tem aquela decepção, o que a gente pensa? E às vezes a gente faz, a gente retorna à origem. Volta, talvez a gente às vezes vem para a capital, volta para o interior, né, ou volta para a casa dos pais, por exemplo, porque aquele momento, o sentido que dá é o seguinte: olha, não devia ter nem saído daqui, devia ter ficado, né, não deu certo. Então essa era a realidade que os discípulos estavam vivendo. Difícil, não é isso? Mas era assim que eles estavam vivendo, estavam ali tentando entender o que eles iam fazer. E eles eram pescadores, então voltaram a pescar, pegaram o barquinho deles, meio que desanimados, né? Tentaram, não conseguiram nada, porque estavam voltando, mas assim, vamos dizer assim, contrariados. Não era isso que eles queriam. E não estavam acreditando que todo aquele sonho que eles tinha acabado. Esse era o contexto dos discípulos. Agora vamos ver aqui, falar que é importante a gente falar também dos símbolos desse evangelho, porque ele é muito simbólico. Aliás, a Bíblia toda, né, a palavra de Deus toda é simbólica, as celebrações nossas têm muitos símbolos,
E se a gente não atentar para isso, não tentar compreender cada símbolo, a gente perde muito. Porque os símbolos são muito ricos, né? Eles são assim, levam a gente a refletir e além daquela realidade física que nós estamos vendo, porque eles não são fechados, né? Inclusive até, às vezes, a gente mesmo, olhando para um símbolo, hoje a gente pensa uma coisa, amanhã outra, ou depende do estado de espírito que nós estamos, nós vemos diferente, então é de uma riqueza tremenda. Então nós precisamos de avaliar então esses símbolos neste evangelho. E aí eu pensei em 3 símbolos importantes que eu percebi e que vai nos ajudar nessa reflexão, né? É o mar, né? O que o mar quer dizer para nós simbolicamente, a pesca e o número 153, né? O número 153, e a barca. Então, como é que a gente pode pensar sobre isso nesse momento? O mar. O mar representa o desconhecido, o mistério. Gera vida e morte, bem e mal, né? Simboliza o perigo. E assim é a nossa vida. A nossa vida é cheia de desafios, né? A nossa vida, às vezes a gente falando sobre a vida, fala assim, a vida é mistério. A gente não sabe, não conhece bem. É a mesma coisa do mar. Né? O mar, a gente vê aquela imensidão da água, às vezes em alto mar, ali ó, a gente não é como na terra, não tem caminho, não tem a água, não dá nenhum sinal, não tem nenhuma referência. Por isso que a gente precisa de usar até a bússola, né? Precisa de um instrumento para nos orientar, porque senão nós ficamos ali desorientados. Então a vida nossa é assim, né? Então o mar simbolizando isso. Aí nós temos também aqui a pesca e o número 153. A pesca representa a missão de Jesus, né? De nos conquistar para o Pai, através do anúncio do reino de Deus. Então, sempre foi associado, né, a busca de Jesus, dos discípulos dele, por jogar a rede, por buscar as pessoas, né? Então, a pesca simbolizando isso. Agora, o número 153, e eu achei interessante, né, esse número, fiquei pensando, tem que ter um sentido, um símbolo forte nesse número, porque senão, né, não faria sentido esse número solto. E aí o que eu percebi? 153 são todas as espécies de peixes existentes no mar da Galileia. Olha que legal. Simboliza então a totalidade. Quando eles julgaram ali a rede, os discípulos julgaram a rede, quando Jesus disse para eles, né, jogam mais para a direita, eles trouxeram todos os peixes, todas as espécies de peixe daquele mar, para simbolizar exatamente que Jesus veio para buscar todos nós, né? Para simbolizar essa totalidade, que Jesus não perde ninguém, né? Ele, independente se seja do Ocidente, do Oriente, se seja rico ou pobre, branco ou negro, né? Não interessa, né? Dizendo que Jesus veio para todos, né? Para toda a raça humana. Então, interessante isso. Agora, lembrando aqui dos peixes, né? Eu lembrei de uma cena interessante para dizer que os pescadores, quando eles pescam, a gente quando vai na praia percebe, quando eles chegam, né, do mar de manhã cedo com a rede cheia, eles descartam alguns peixes, porque eles não... às vezes é um peixe que está pequeno, uma espécie que não nem serve para alimentação, ou a carne não é boa, né, não é saborosa, não tem um preço comercial bom, então ali eles jogam descartam. E tem aquelas gaiotas que ficam sobrevoando ali, né? Voando em torno deles, em cima, um pouquinho, algumas pousam e pega aquele peixe que foi descartado. Ou seja, para os pescadores, alguns peixes são descartados, mas para Jesus não. Ninguém. Todos nós, né, somos importantes e ele disse, né, que não ia perder ninguém, que o Pai confiasse a ele. Olha que bonito disso. Agora o barco. O barco representa a nossa existência, né? A nossa vida no mar, a nossa existência, na busca da nossa missão. Um barco naquela imensidão do mar, está ali tentando se encontrar, buscando. Então somos nós, buscando qual é a nossa missão, o que nós queremos fazer, em que nós somos úteis, né? Então, essa é a simbologia desse barco que é importante para nós. Agora, o mais importante disso tudo, né, aí não é simbólico,
é real, é a presença de Jesus. Né? Naquele momento que eu disse que os discípulos em dificuldades, desanimados, tristes, preocupados, sem saber para onde ir, quem que aparece ali para eles? Jesus. Olha que legal, nas nossas dificuldades todas da vida, quando parece que não tem jeito mais, aí tem Jesus que resolve, né? Que nos orienta, nos dá norte, né? Para dizer que Ele nunca abandona, Ele sempre está junto de nós, né? Nos dá norte. Então isso é de uma riqueza tremenda. E Jesus cumpre sua promessa. A gente percebe isso nesse evangelho, porque Ele disse que os apóstolos seriam pescadores de homens. Né? Quando parecia que ele estava morto, que não tinha mais jeito, né? Aí Ele aparece como partindo o pão, né? Distribuindo o alimento. Olha que bonito disso, né? Então, os olhos, nesse momento, quando eles viram Jesus partindo o pão, distribuindo o alimento, os olhos dos discípulos se abrem. Eles veem que é Jesus, o reconhecem e lembram de tudo que ele havia ensinado, que ele ia ser perseguido, que ia sofrer, que ia ser morto e ia ressuscitar no terceiro dia. Interessante que aí, então, neste momento, inicia-se a igreja, né, que está até hoje, atravessando séculos, né, e se reinventando, né, em tempos do novo coronavírus, por exemplo, nós estamos aí vencendo todas essas dificuldades. Olha a beleza disso. E assim, nós temos que ver, então, pegar qual que é a mensagem que esse evangelho nos quer passar, já que nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Então, eu acho que ele quer dizer para nós que nós temos que enfrentar, né, o mar da nossa existência. Né? Mesmo em momentos que as águas parecem ser bravas, turbulentas, nós estamos com dificuldades, nós precisamos ter coragem. Né? E o que é ser corajoso? Ter coragem. Nós precisamos de refletir a partir da fé. Né? Não é ser destemido, não é fazer as coisas sem pensar, não. Porque ter medo, né, o medo faz parte da nossa vida, nos protege, né? Não nos deixa fazer alguma coisa que vai nos levar a grande dificuldade. Então ele é importante para nós. Agora, o que é interessante é o seguinte, que ele não pode nos paralisar. Isso é uma mensagem importante, né? Não posso ter medo ao ponto de agora ficar paralisado, não fazer nada, não é aquela coisa, aquele medo, não. Nós precisamos atirar no mar da nossa existência, como fez Pedro. Ele tinha dúvidas, inseguranças, a história dele mostrou. Ele negou Jesus 3 vezes, né, com medo dos judeus. Ou seja, ele tinha medo, mas mesmo assim se atirou nas águas na direção de Jesus. Olha que mensagem bonita, né? Isso que nós temos que fazer. E trazendo esse evangelho para hoje, nós podemos usar a metáfora do mar e do barco de nossa existência. Nós temos as intempéries da nossa vida, os vendavais, as dificuldades, e tudo isso às vezes parecem alguns monstros que nos amedrontam. Não é assim? A dificuldade grande da vida são os problemas. Nós temos, a vida é assim. Às vezes menores, às vezes maiores, outras vezes parecendo que não vamos dar conta, né? Será o fim, como estavam os discípulos ali, mas aí, como no Evangelho, né, que de hoje nós estamos refletindo, aparece Jesus, vivo como nunca, e nos dá o rumo, o norte, nos anima, nos indica o caminho a seguir. E assim, o nosso barco vai singrando no mar da nossa existência, rumo ao Pai. E por que usar o verbo singrar e não outro? Parece que eu estou aqui querendo esnobar um pouco, não. Até a gente percebe aí como é que a nossa língua portuguesa é rica. Porque significa navegar a velas com rumo determinado, certo? Com um plano de navegação. Se eu falar navegar, dá a impressão de ser um grande barco motorizado, né? Que não é a vela, não é o vento que está levando. Se eu falo velejar, também uso o verbo velejar, parece que nós estamos sem plano de navegação, solto, sem rumo, deixando a vida nos levar. Então, por isso, que o verbo precisa ser singrar, para dizer que estamos num barco a velas, indo
com determinação para um destino certo. Simboliza a nossa vida, porque temos de ter a atitude de erguer as velas, sentir o vento, perceber em qual direção ele está soprando, né, confiar. Aí, simbolicamente, com certeza nós podemos dizer que é o vento do Espírito Santo, né, que sopra para vencermos nossas dificuldades, né, da nossa existência, rumo ao quê? À eternidade, com rumo determinado, né, rumo ao Pai, que é o nosso destino final, né, que Jesus veio anunciar e nos mostra tão bem esse caminho. E aí eu lembrei aqui da música do Padre Jonas, uma música bonita, que aí dá muito certo com esse momento que nós estamos falando aqui, que a música é assim: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. E assim nós vamos singrando no gigantesco mar de nossa existência, com nossas velas sendo sopradas pelo Espírito Santo, orientados por Jesus, ajudados por Maria, pelos santos e anjos de nossa igreja, para chegar a Deus Pai na eternidade. Olha que bonito. Olha o simbolismo bonito desse evangelho. E para finalizar, vou dizer que Jesus é quem aponta a direção. Ele sabe o caminho. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele cumpre suas promessas, como fez com os discípulos. Falou com eles que eles seriam pescadores de homens, e assim eles foram. A gente conhece a história, né? Que bonito. E ele disse também em Mateus 20, 28. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E é assim, né? E sempre será, para quem tem fé, para quem acredita. Então, nessa certeza da fé que Jesus está do nosso lado, né, vamos caminhando, né, na estrada da nossa vida, ou singrando o mar da nossa existência. Que assim seja. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos então ao final desta reflexão de hoje, mais uma sexta-feira, e vamos agora fazer a nossa oração, né? Já que nós lemos a palavra de Deus, né, nós refletimos, e agora vamos pedir, né? Vamos primeiro reconhecer essa grandeza de Deus, né, que tudo criou, que tudo pode, né, que é a nossa força, Ele que tudo pode, né, Ele que nos sustenta nessa vida. Isso nós precisamos ter essa certeza, não é? Então, se Ele é tudo isso, se é o nosso Pai, né, se Jesus é que nos orienta, nós podemos, né, aqui diante desse quadro de Jesus misericordioso, com os raios, né, que saem do coração dele, simbolizando a misericórdia, o amor, vamos pedir para Ele nos ajudar nessa caminhada nossa, né, ou nessa navegação, ou nessa ida, né, velejando nesse mar da nossa existência. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, né, do Covid-19, tanta dificuldade, as pessoas estão sofrendo, né, que perderam os entes queridos. Vamos pedir por essas pessoas para que Deus console, conforte e receba essas pessoas que faleceram, por outros motivos também, não só por causa desse vírus, a dificuldade de ficar em casa, as preocupações com a economia, né, porque nós precisamos ficar em casa, porque nós não podemos adoecer, né, mas também não podemos esquecer que temos nossos compromissos, precisamos do dinheiro, do trabalho. Então, né, aí nessas horas, né, que a gente fica aí nessa dúvida, vamos recorrer a Deus, né, a Jesus misericordioso, que Ele então nos oriente, nos dê força, que receba todos que já faleceram e que dê forças para nós aqui termos sabedoria também para poder fazer o melhor, para a gente não fazer parte dessa estatística de quem adoeceu por esse vírus, para a gente ajudar quem está precisando. E aí nós vamos vencendo. Então que Jesus
seja a nossa força, que cada um cuide do que tem que ser feito, né, da higiene, de ficar em casa, e que assim nós vamos vencendo todas as dificuldades. Que Jesus seja a pessoa que aponte para nós esses caminhos. Vamos pedir também para as autoridades, né, que estão aí, que têm o poder de decidir e de determinar o que nós temos que fazer. Às vezes há um desencontro, né, que Deus ilumine esses nossos governantes para se encontrarem, para poder nos orientar. E que nessa confiança, então, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora para nos ajudar também, ela que intercede por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim chegamos ao fim. Vamos pedir aqui a bênção de Deus, né, para nos ajudar nessas dificuldades todas, para nos abençoar. Obrigada, Senhor, por nos convidar a compartilhar convosco. Pedimos, Jesus, que nos ajude a partilhar sempre com nossos irmãos que mais necessitam. Obrigada por nos permitir ir ao seu encontro e, com alegria, seguir os seus ensinamentos. Nós te amamos, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.